Olá a todos, eu sou a Ana Mandi, estudante de mestrado da Universidade Federal de Lavras, no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola. Eu venho apresentar esse trabalho para o 11º Web, e o trabalho foi intitulado Applications of Remotely Piloted Aircraft in Precision Coffee Farming, a Bibliometric Review. Junto comigo desenvolveram esse trabalho também o Frank Moraes de Oliveira e o Gabriel Araújo e Silva Ferraz. Nós, como autores, gostaríamos de agradecer ao CNPq, a FAPEMIG e a CAPES pelo apoio financeiro e também o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras por todo o suporte acadêmico, institucional e financeiro. Passando então qual que será a ordem de apresentação do trabalho, eu começo com uma introdução, vou para o objetivo da pesquisa, trago a metodologia explorada, a análise de dados, resultados, discussões e, por último, trago as conclusões para concluir o trabalho. A gente começa enfatizando que o Brasil atualmente é o maior produtor e exportador de café, seguido depois por Colômbia e Vietnã, e que o volume e a qualidade dessa produção depende muito de como a gente faz um bom manejo da produção e uma otimização dos recursos que a gente vai estar utilizando. E por isso, as técnicas de agricultura de precisão e de sensoriamento remoto atualmente permitem expandir ainda mais essa tomada de decisão, visando um volume maior e uma qualidade também melhor do café produzido. E por isso, a gente pode atualmente estar acoplando câmeras e sensores para justamente trazer um detalhamento melhor, fazer a pulverização, coletar os dados do campo, e quando a gente faz isso acoplado a drones, a gente ainda possibilita muito mais as aplicabilidades da agricultura de precisão. E qual que foi o objetivo da pesquisa? Foi fazer uma revisão bibliométrica de toda a literatura que foca no uso dessas aeronaves remotamente pilotadas na agricultura de precisão dentro da cultura do café, somente para estudos que envolviam o café, e era justamente mapear a produção global, entendendo quais são os países que mais contribuem atualmente para essas pesquisas, quais que são as palavras-chave que estão sendo mais utilizadas nos estudos dessa temática e qual que é a produção anual, como que essa produção está evoluindo ao longo do tempo. Então, justamente para entender como que esse assunto está surgindo, como que ele está emergindo, como que ele está crescendo, e entendendo como que a agricultura de precisão está chegando cada vez mais na produção de café dentro dos artigos que estão sendo produzidos atualmente. E para isso, a metodologia, a gente optou por selecionar as bases de dados do Scopus e do Web of Science, e os termos de palavras que a gente utilizou na busca remetiam à produção de café, então, por exemplo, coffee, coffee farm, precision coffee growing, e outras palavras que utilizavam, que tinham relação com o uso de drones e outras palavras que remetem a essas aeronaves remotamente pilotadas. Então, por exemplo, drone, UAV, RPA e outras que a gente também explorou na nossa pesquisa. Com isso, a gente chegou em 194 artigos, e desses 89 estavam no Web of Science e 105 estavam no Scopus. Mas esse filtro acaba abrangendo artigos que não estão relacionados diretamente com o tema de agricultura de precisão de uso de drones dentro da cafeicultura. Então foi realizado essa análise visual exclusiva de todos os resumos para a gente ter certeza que todos esses estavam de acordo. Além disso, a gente também fez a remoção de duplicatas, porque alguns artigos estavam presentes tanto no Web of Science quanto no Scopus. Por isso, a gente chega num resultado final para a nossa revisão bibliométrica de 86 artigos. Desses, todos são artigos, a gente também tira outros tipos de publicação e utilizamos o RStudio com as bibliotecas Bibliometrix e BiblioShine, tanto para essa remoção de duplicatas, mas para a gente conseguir gerar os gráficos. Além disso, foi utilizado adicionalmente o ambiente do Excel para a gente conseguir gerar os gráficos. E depois dessa análise que a gente fez anualmente, a gente conseguiu filtrar
esses artigos relevantes para a produção de café, utilizando os RPAs. E um dos principais que a gente conseguiu encontrar foi que as publicações foram aumentando muito. Então, a gente teve os artigos publicados entre 2004 e 2025, até agosto de 2025, que abrangeu a nossa pesquisa. Então, a gente traz também quais são os correspondentes autores e quais que são as palavras-chave, né? Qual é a concorrência das palavras-chave. E toda essa análise a gente fez conforme o Oliveira, que realizou em 2024 também uma bibliométrica análise na agricultura, e a gente utiliza a metodologia aqui também replicada. E com isso, quando a gente já traz o resultado, a gente consegue observar que tiveram 2 artigos antes de 2017, um em 2004 e um em 2007, tiveram 2 em 2004 e um em 2007, mas depois disso ficou um tempo sem terem artigos sobre esse tema, mas 2017, 2018 e 2019 vem de uma forma tímida, e a partir de 2020 fica muito claro como os artigos desse tema só aumentam. 2025 o valor é um pouco menor, um pouco inferior, porque a gente também não considerou o ano todo, e a tendência é que esse valor aumente até o final do ano. Quando a gente fala, então, dos países que lideram as pesquisas, a gente tem o Brasil, Colômbia, Itália, Estados Unidos, China, Costa Rica, El Salvador e Uganda. O Brasil e a Colômbia também, como maiores produtores, acabam tendo muita relevância também nas pesquisas de café, justamente pelo interesse em aprimorar essa cultura, e por isso a gente consegue ver que o Brasil lidera, seguido da Colômbia. Em azul, a gente tem os artigos que foram publicados só por um país, então o Brasil também tem expressivo número de artigos publicados exclusivamente pelo Brasil. Em laranja, os que são de mais de um país, quando a gente tem isso. E até por isso a gente mostra a Itália, que apesar de não ter produção, ainda tem bastante pesquisa no assunto. E a gente também consegue mapear quais são as palavras-chave, qual que é a tendência das palavras-chave. Em verde a gente consegue ver que as palavras que remetem aos aeronaves remotamente pilotadas, remote sensing, UAV, unmanned aerial vehicle também são palavras que são bastante utilizadas nesses artigos que a gente trabalhou. Em roxo a gente também consegue ver já a agricultura de precisão surgindo, o café, o NDVI, multispectral. Em azul a gente também tem o coffee arábica, o drone, application, technology, e as laranjas também já falam mais da parte de produção, então falam de crop, falam de coffee arábica. E a gente consegue ver que realmente o que mais tem influência atualmente é essa remote sensing, o AV e unmanned aerial vehicle, junto com precision agriculture. E é justamente essa crescente análise, os artigos buscando essa análise de como a gente pode integrar essas novas tecnologias na produção de café. E o que está também ganhando bastante destaque agora é o spraying, que é justamente você fazer a aplicação de fitossanitário, de alguma coisa, pelo drone, mas é uma tecnologia mais recente, por isso ela acaba não tendo tanta destaque quando a gente analisa toda a série histórica, mas é uma palavra que a tendência é que continue crescendo. E por isso a gente consegue trazer na discussão também que essa crescente número de publicação indica que essa tecnologia está indo muito rapidamente para a produção de café. E os drones não são utilizados só para mapear e monitorar, mas eles também podem estar aplicando pesticida, fazendo fertilização, e isso permite que a gente lide com uma lavoura que não é homogênea. Você consegue entender a sua lavoura com as diferentes necessidades de cada ponto dela, e com isso os drones conseguem fazer essa aplicação muito mais focada. E por isso está crescendo também os estudos que entendem como isso é feito com essas técnicas. E você ter uma precisão, você acaba reduzindo os seus custos
e as suas perdas, você melhora a sua produção e a sustentabilidade da lavoura e acaba também tendo uma produção muito mais alinhada com a sustentabilidade, justamente por conta dessa possibilidade que você tem de ter menos gastos, ter menos custos e você está muito mais pronto muito mais resiliente às mudanças climáticas que podem estar interferindo na sua lavoura. E a gente também, como o gráfico mostrou, o Brasil atualmente é um dos destaques nas produções acadêmicas nessa temática. E para concluir, a gente traz que os estudos de RPA na cafeicultura estão realmente ganhando muito mais significância nos últimos anos e essas palavras-chave que ficaram muito bem destacadas de Remote Sensing, UAV e Precision Managing mostra que é justamente essas palavras que estão ganhando destaque, esses são os assuntos que estão sendo mais pesquisados atualmente. E para refinar o estudo futuramente, seria interessante integrar com outras bases de dados para poder ter ainda mais uma dimensão das produções acadêmicas, trazer outras palavras-chave que possam melhorar os artigos, que possam chegar em mais artigos que tenham a ver com o tema, e também começar a trazer ainda mais a inteligência artificial, a sustentabilidade e a agricultura digital para essa pesquisa. Mas com essa crescente produção, a gente consegue ver que os RPAs são uma ferramenta muito importante para a modernização da produção de café. Aqui eu deixo o QR Code que vai até as referências, caso alguém tenha interesse de consultar. E agradeço muito pela atenção.